Bayern de Munique chega com os dois pés na porta e faz proposta para o São Paulo para contratar cria de Cotia. Vamos comentar aí sobre isso, rapaziada. Vamos falar mais também sobre bastidores aí, tá? Da situação do Zubeldia no São Paulo. Algumas avaliações que a diretoria tem aí sobre o Zubeldia. Vamos falar sobre isso e várias e outras notícias do São Paulo. Você que é novo no canal, caso não for inscrito, se inscreve, dá essa moralzinha pra gente, ativa o sininho e deixa seu like, dá aquela moral. Belezinha? Tranquilão? Então vamos embora para as notícias do São Paulo, rapaziada. Amanhã tem São Paulo em campo. Vamos ver se amanhã finalmente voltamos a vencer aí, tá? Olha só, sobre o jogo de amanhã contra o Criciúma, olha aí. São Paulo reencontra antiga pedra no sapato após quase 10 anos. O São Paulo recebe o Criciúma nesta quinta-feira às 7 horas da noite no Morumbi, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após quase 10 anos, o São Paulo reencontra um adversário que lhe deu trabalho na última década. E eu tô ficando gripado, cara. Tô ficando gripado, o negócio vai ficar complicado, viu? Dos 6 jogos disputados contra o Criciúma na década passada, o São Paulo conquistou apenas 2 vitórias. A equipe catarinense venceu o São Paulo 3 vezes e os times empataram uma partida. Então tá aí, ó, na última década, tá? Aí o São Paulo venceu 2 jogos contra o Criciúma venceu o São Paulo 3 vezes, tá? O Criciúma mais venceu o São Paulo do que o São Paulo venceu o Criciúma na última década aí e teve também um empate. Então na última década o São Paulo teve complicações aí contra o Criciúma, tá? O São Paulo enfrentou o Criciúma 20 vezes em toda a história. Ao todo, o São Paulo possui 9 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. Você vê que até no histórico geral, né, são 9 vitórias para o São Paulo e 6 para o Criciúma, né? Tá um pouco equilibrado ali, apesar que na história o São Paulo tem mais vitórias aí. Enfim, acho que amanhã não vai ser um jogo difícil, né, cara? O Criciúma aí o time vai dar trabalho, pô. Conseguiu empate com o Atlético Mineiro fora de casa, no início do Campeonato Brasileiro. Enfiou 4 no Vasco, lá em São Januário, onde a gente tomou 4, né? Tomamos 4 do Vasco, eles foram lá e enfiaram 4 no time do Vasco. Venceram o Botafogo na última rodada. O Botafogo tá ali no G4, né, cara? Então, Criciúma vem conseguindo bons resultados. Aí deve ser um jogo difícil, ainda mais porque o São Paulo vem muito mal. A não ser que o São Paulo tenha uma grande atuação, né? E faça o jogo ficar fácil, o que não sei se vai acontecer, né? Porque o São Paulo vem jogando cada vez pior, tá bom? Jandrei é o goleiro com o pior número de gols evitados. Menos 3,39 no Campeonato Brasileiro de 2024. São 4 jogos, nenhuma vitória, 7 gols sofridos, 12 defesas. 0 defesas difíceis, tá? Apenas um jogo sem sofrer gols, tá? São as estatísticas aí do SofaScore, né? E sobre o Jandrei, tá, cara? Ele é o goleiro aí com o pior número de gols evitados, menos 3,39 no Campeonato Brasileiro. Ele é um dos goleiros aí, né? O goleiro mais vazado da Série A é o Jandrei. E olha que ele tem apenas 4 jogos, um dos goleiros mais vazados aí, com apenas 4 jogos. Aí, assim, eu, tá, não gosto, cara, de ficar pegando no pé de jogador, ficar pegando no pé especificamente, toda hora ficar falando daquele cara, falando mal, criticando, não gosto. Mas, cara, ele é um tipo de goleiro, né, que ele não garante resultado. A maioria dos gols que ele tomou, nessa sequência aí do São Paulo, a maioria não tinha muito o que ele fazer. Mas essa é a questão, ele não é goleiro que garante resultado, ele não é o goleiro que a gente vai ganhar o jogo por causa dele. Por exemplo, último jogo, vamos citar aqui alguns exemplos. Qual foi a última vitória do São Paulo? São Paulo e Cruzeiro. Quem garantiu a vitória pro São Paulo? O Rafael. O Rafael estava naquele jogo e ele fez boas defesas. São Paulo fez o primeiro tempo bem ruim, fez um gol, parou de jogar, depois deu o Cruzeiro e o Rafael fez defesas importantes. Se não fosse ele, tínhamos perdido aí o jogo, né? O empatado, enfim, não tinha ganhado. São Paulo e Internacional, aquele 0x0 lá no... Qual que foi o estádio, cara? Foi no estádio do Criciúma. 0x0. São Paulo jogou bem aquele jogo? Não. Quem que tinha que ter vencido daquele jogo? Se fosse para ter um vencedor, seria o São Paulo. Teve gol anulado. Quem garantiu o empate? O Fabrício, goleiro da reserva do Inter. Tem 36 ou 37 anos. Primeiro jogo dele na vida na Série A. Entrou e garantiu um pontinho pro Inter, né? O São Paulo não jogou bem, mas se tivesse ter um vencedor, seria o São Paulo. Ele fez umas 3 boas defesas no segundo tempo lá e garantiu o empate
pro Inter. São Paulo e Corinthians e Itaquera, clássico 2x2. Se não fosse o goleiro de quem? Quem teria perdido o jogo? Se não fosse o Carlos Miguel, o Corinthians tinha perdido o jogo pro São Paulo, que ele fez uma defesa espetacular no chute do Michel no segundo tempo. Garantiu um pontinho pro Corinthians, né? Eu achei domingo, Corinthians e Atlético Paranaense, lá da Liga Arena. Quem garantiu um pontinho pro Corinthians foi o Donelli, terceiro goleiro até um dia desses aí. Se não fosse ele, o Corinthians teria perdido o jogo. Ele trouxe um pontinho, né, lá pro Corinthians, lá porque ele fez boas defesas, depois o Corinthians empatou no finalzinho. Se não fosse o Donelli, o Corinthians tinha tomado já 2, 3, bem antes. E aí? E a gente não vê o Jandré fazendo esse tipo de coisa, né? Ele não é o goleiro que vai garantir um pontinho quando precisa, né? Ele não é o goleiro que vai garantir 3 pontos quando ele precisa. Ele não é o tipo de goleiro que garante resultado, que te dá pontos, que te dá classificações, né? Como o Rafael já fez na Copa do Brasil, né? Ele não é esse tipo de goleiro, cara, infelizmente, né? E é complicado. Complicado, hein? Não foi um monte desses gols que ele tomou aí, não é culpa dele, mas, cara, ele não é o goleiro que ganha resultado. Aí, não, muitos gols ele tá mal posicionado, né, cara? Mal posicionado aí. A reposição de bola dele irrita bastante. Já perceberam, né? Eu vi um vídeo acho que foi no Instagram, né? De um cara lá de uma página do São Paulo. E faz algumas observações sobre o Jandrei. Ele recebe a bola, ele fica a bola, ele enrola. Ele espera vir 2, 3 caras ali pressionar pra ele tentar jogar a bola pra frente e dar um passe. Ele espera o irmão mais difícil, né? Quando ele tá livre, ele não dá o passe. Ele espera os caras virem, gosta de cadenciar e se irrita de um jeito, cara. Parece que ele sempre quer fazer o mais difícil. Agora, vamos falar sobre um assunto aqui delicado e eu vou largar o aço aqui agora, tá? Meu irmão, já tô puto com isso aqui. Aumento em ingressos em um ano causam ruptura da torcida com o Morumbis e gera esvaziamento. Essa estatística aqui é um negócio bizarro, tá? Muito se discutiu o aumento de R$5 no ingresso do último jogo do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Embora de fato o aumento tenha sido de apenas R$5 no valor da inteira, em relação ao preço praticado na partida anterior, verifica-se que os valores dos ingressos em 2024 são muito superiores àqueles do Campeonato Brasileiro de 2023. Tá bom? Olha que estatística inacreditável. Cara, eu esqueci, eu não botei aqui, eu acho, né, é o Finanças Tricolor, tá? O Finanças Tricolor, né, que fez esse levantamento aqui. Olha que negócio inacreditável, tá? Muita gente, eu reclamei aqui, né, como muitos também reclamou do preço aí do ingresso, desse reajuste que o São Paulo fez pro jogo com o Cuiabá, que teve o menor público do ano. Amanhã, contra o Criciúma, também já tem um reajuste já que aumentou, contra o Bahia também. Muita gente falou, pô, mas aumentou só R$5, pô, R$5 é nada, meu querido. R$5 aumentou agora, tá? Olha só isso aqui que inacreditável, tá? Nos últimos 14 meses, tá? Pegando os jogos do Campeonato Brasileiro. No Campeonato Brasileiro dos últimos 14 meses, o São Paulo teve aí a Arquibancada Norte. Teve um aumento aí de 175% o valor do ingresso. Nos últimos 14 meses, tá? Na Arquibancada Norte. Na Arquibancada Sul, teve um aumento aí no preço de ingresso nos últimos 14 meses de 183%. Na Arquibancada Oeste e Leste, né, tivemos aí um aumento de 75% no valor do ingresso nos últimos 14 meses, né? Ai, que é só R$5. R$5, meu, que dá agora. Esse R$5 já está sendo aumentado nos últimos 14 meses pra cá, tá? O valor do ingresso, São Paulo, nesse recorte aí de 14 meses, aí... O ingresso na Arquibancada Norte era R$20, foi para 30, para 45, para 50 e para 55 agora que foi o último jogo contra o Cuiabá. Esse valor da Arquibancada Norte. Tá? Arquibancada Norte aí, tá? Era R$20 e agora foi para 55. A Arquibancada Sul, tá? Era R$30, foi para 40, para 65, 70, 80 e 85, que foi o preço do último jogo aí. E o Oeste e o Leste, né, cara, era de R$60, né? Foi para 80, 90, 100 e R$105 no último jogo. Aí, tá? Ah, mas é só R$5, meu, que dá agora. Esse aumento de R$5 é 5 aqui, aí daqui a pouco aumenta mais R$15. Quando tu vai ver, irmão, já é um absurdo o aumento do valor aí, tá? Isso dos últimos 14 meses, né? Estatística aí do Finanças Tricolor, né? Dando os créditos aqui, né? Que faz um trabalho muito bacana. Aí, tá? Pô, de R$20 para 55, cara, tem uma diferença grande, amigo. Mas quase que triplicou, né? Pegando aqui um exemplo da Arquibancada Norte. Aí, cara, 175% que aumentou. É inacreditável, né, cara?
Ah, não, Gabriel, mas tem que aumentar o preço dos ingressos aqui. Então, beleza, aumenta o preço do ingresso, vai ter 30 mil pessoas no estádio e vai ter R$ 1 milhão e pouco lá de renda, como aconteceu contra o Cuiabá, que foi o pior público do ano, né? Teve 33 mil e teve, sei lá, 1,5 milhão de renda só, né? Quando o ingresso era mais barato, né, que batia aí 40 mil, 45, 50, São Paulo tinha 2 milhões e 700, 2 milhões e 800 de renda. Se aumentou o preço do ingresso, mas a renda também vai cair, porque vai ter bem menos gente, né? Parabéns aí para o Gêmeos, que teve a brilhante ideia de aumentar o preço dos ingressos no jogo contra Cuiabá, Criciúma e Bahia. É um negócio assim inacreditável, tá? Tem que aumentar o preço de ingresso em Libertadores, em Copa do Brasil, em Clássico contra Palmeiras, Corinthians, jogo contra o Flamengo, esses jogos maiores, tu aumenta o preço do ingresso. Não contra o Cuiabá, contra o Criciúma, contra o Bahia, né, cara? É um negócio inacreditável. Ah, que tem que aumentar, beleza, vai aumentar aí, mas vai ter uma renda bem menor do que você tinha quando o ingresso era mais barato. Além de você diminuir a sua bilheteria, porque vai menos gente, né, cara? Você não tem aquela mobilização, fica um estádio ali com energia completamente fria, né, cara? Não tem aquela mobilização, aquele clima ali de mobilização para ganhar o jogo, né, cara? Quando tem 30 mil pessoas no estádio, tem uma parte ali metade do estádio fica de um lado vazio, né, cara? Prejudica o São Paulo, tanto financeiramente como dentro de campo também. Mas, né, alguém da diretoria lá, né, cara, do financeiro, não sei quem que aumentou isso aí, acharam uma boa ideia aumentar o ingresso aí. Vocês são gênios, tem que bater palma pra vocês, são espetaculares, tá? Vocês são gênios. Já comentou sobre alguns bastidores, sobre a situação do Zubeldia, né? E tá aqui, o Andernan trouxe mais um parecer aqui interessante, ó. A diretoria do São Paulo detectou que o Zubeldia está com dificuldade para entender o que é o Campeonato Brasileiro. A quantidade de jogos, pouco tempo de descanso e jogos fundamentais foi explicada ao Zubeldia que daqui a pouco vai ter Libertadores com jogo semana a semana, Copa do Brasil com jogo semana a semana. E no meio disso vai ter o Campeonato Brasileiro, que aí sim você pode poupar o time e preservar os principais jogadores. Jogo contra o Cuiabá é para ganhar. Jogo contra o Vasco, fragilizado, é para ganhar. É bom deixar bem claro para o torcedor. Nessa reunião, não foi colocado para o Zubeldia para escalar tal jogador especificamente, ou deixar de escalar outro jogador. É explicado o modelo, o funcionamento do Campeonato Brasileiro, as viagens, o calendário e as oportunidades de você pontuar no campeonato longo, porque muitas vezes os técnicos estrangeiros não têm essa vivência no Brasil. Então essa conversa foi muito nesse sentido, tá aí a informação do André Hernan, né, que isso foi falado pelo. Daqui a pouco vai voltar a Libertadores e a Copa do Brasil, mano, né? Aí vai ter Copa do Brasil e Libertadores e no mês, mano, toda semana, no mês de todos os jogos da Libertadores e da Copa do Brasil vai ter Campeonato Brasileiro. Todo final de semana vai ter Campeonato Brasileiro. Aí sim que seria o momento dele poupar, aí evidentemente visando as Copas, que são mais importantes. Porque são mata-mata, né, cara? Tiro curto ali, 2 jogos só, Copa do Brasil e Libertadores, né? E nessa reunião, falaram, né, cara, que não é que ele tem que escalar tal jogador, deixar de escalar outro, não. Só foi falado isso aí pra ele, né? Que tem um momento aí que é o principal de poupar, que é quando começa as Copas. Quando tem Campeonato Brasileiro, irmão, tem que ir com força máxima. Não é igual o jogo contra o Cuiabá em casa, tem que ganhar. Contra o Vasco, praticamente morto, também tem que ganhar, né? E não foi isso que a gente viu nos últimos jogos do São Paulo, né? Informação do blog do São Paulo, rapaziada. Bayern de Munique tenta levar ponta de 17 anos do São Paulo. O ponta Henrique Carmo foi convocado para o time profissional pela primeira vez pelo técnico Dorival Júnior e acionado em treinos pelo Carpini, e o técnico Luiz Zubeldia continuou acionando o jogador e vem preparando o jogador para novos voos. Monitorado pelo Bayern de Munique desde os 15 anos de idade, o atleta recebeu neste mês de junho uma proposta de 47 milhões de reais. E o São Paulo refutou sua saída por esse valor. Habilidoso, bom driblador, muita velocidade e que tem aperfeiçoado a capacidade de marcar gols. Todos acreditam que basta ele ter chance no médio prazo e valorizará demais, tal como vemos aí em rival do Palmeiras, por exemplo. O São Paulo tem jovens habilidosos e que vem se destacando. Tal o William Gomes, que teve proposta da Roma. Henrique é outro que em breve deverá vingar. Ele só tem 17 anos e faz 18 em novembro, quando vai assinar
a sua renovação com o São Paulo. Então tá aí, segundo o blog do São Paulo, nesse mês de junho, o Bayern de Munique enviou uma proposta de 47 milhões de reais pelo Henrique Carmo, e o São Paulo não pensou duas vezes, já recusou aí. E essa questão do Bayern de Munique é engraçada, cara. Sei lá, irmão, tem notícia aí, né, de, sei lá, um ano atrás, um ano e meio, 2 anos atrás, se pá, do Bayern de Munique interessado no Ricardo, né, cara? Eu lembro de notícia que eu vi, foi até o UOL que soltou, mano, tem muito tempo aí que o Bayern de Munique tava de olho no Ricardo, né, cara? Tem muito tempo que eles estão de olho e chegou a fazer uma proposta aí de 47 milhões de reais, mas São Paulo recusou. Eu acho que fez certo, porque ele e o William Gomes são dois talentos aí, cara, que se entregaram o que é esperado, rendeu o que é esperado, São Paulo pode conseguir 2 grandiosas vendas aí no futuro com eles, né? Pra vocês verem o tanto que eles têm potencial e talento. Nem estão no profissional e já tem uma proposta de 47 milhões de reais, né, cara? O Sara foi vendido por 50 e pouco, 60, pra vocês terem ideia, né? E o Sara era do profissional aí já. Enfim, meu querido, é isso. Se inscreve no canal, ativa o sininho, valeu, tamo junto e saudações tricolores.